Então, gente, falando especificamente a respeito do efeito sanfona e do engorda, emagrece, engorda, emagrece, engorda, emagrece e das brigas com a balança que muitas pessoas têm, seja por uma questão de autoexigência em relação assim à sociedade, às mídias, supervalorizarem pessoas muito magras, até o estresse por conta disso, de muitas meninas, muitas adolescentes e jovens mesmo, né, na faixa dos 20 e pouquinhos anos, com privações de alimentos em busca de uma imagem e de uma aparência que muitas vezes uma distorção de percepção mesmo, de se sentirem gordas e de repente estarem super magras ou não olharem pro bonito que elas têm dentro delas, mas olhando para de repente uma gordurinha que tá mais aqui ou mais ali, ao invés de olhar tudo aquilo de bom que a gente tem e pode reconhecer mesmo como algo que nos constitui, né? Quero contar um pouquinho para vocês, convidar, na verdade, a questão a respeito de como foi a minha relação com a alimentação desde o início. Então, assim, uma pergunta válida de fazer para quem tem a oportunidade de confirmar com a mãe, né? Enquanto a mãe estava gestando, cada um que está me assistindo aqui, como foi essa gestação? Se teve algum momento de estresse no período da gestação, se a mãe de repente não fazia as refeições de forma adequada porque não tinha tempo, porque ela só trabalhava, se teve muito enjoo, se tinha alguns alimentos que ela tinha repulsa e ficava desconfortável, se ela tinha mais preferência por outros alimentos que anteriormente, antes da gestação, ela não tinha. Como que foi esse contexto, né? Que você que está me assistindo agora chegou, como se a sua mãe fosse um terreno e você fosse uma semente para gerar uma árvore nesse terreno, né? Como que começou a tua história com a alimentação? Não desde o momento que você se deu por adulto, com 20 e poucos anos de idade, observando os teus padrões e dinâmicas alimentares, mas muito antes disso. Por quê? Porque isso pode dizer muito a respeito. A intenção aqui não é entrar muito nos temas terapêuticos, mas é mais num sentido de convidar a ampliar a percepção, né? Então, como começou? E aí eu quero compartilhar com vocês como é que começou a minha história com a alimentação e como eu cheguei. Minha mãe, ela já tinha tido muitos filhos, ela tinha operado para não ter mais filhos e eis que ela engravidou de mim. E por conta, eu não me lembro se por conta da idade ou por conta de ela estar bastante acima do peso, ela precisou fazer uma dieta eliminando 7 quilos. Eu não sei qual era o risco, enfim, eu não tenho nem como checar mais porque a minha mãe já é falecida, enfim. Mas eu sei que eu sempre ouvi essa história que quando ela estava grávida de mim, ela precisou perder 7 quilos e ela conseguiu perder 7 quilos. E aí o gineco, quando pôs ela na balança de um mês para outro, deu um bombom sonho de valsa para ela. Não ganho nada para isso, não tô fazendo propaganda também, mas para trazer a questão do símbolo, né, e do significado que cada coisa pode ter pra gente. Ele pegou e deu um sonho de valsa para minha mãe, num sentido de parabéns e incentivo que ela tinha conseguido perder os 7 quilos que ela precisava eu não sei se era por conta do parto, enfim. Eu sei que pra mim, eu não tinha nada a ver com a história, eu só tava dentro da barriga da minha mãe, mas pra mim o tal do sonho de valsa já tinha ficado como um registro de sucesso e de conquista. Eu sempre gostei de sonho de valsa, só que depois que eu conheci o ouro branco, eu passei a preferir o ouro branco, porque era mais diferentão e tudo mais. E isso também diz muito a respeito dos meus hábitos alimentares também, da preferência de experimentar comidas novas e tudo mais, né? Mas bom, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, aí foi esse um registro, mesmo antes de eu ter nascido, que ficou em mim de alguma forma, que sonhos de valsa eram chocolates que davam a entender que eram momentos felizes de celebração, que era bacana a gente se conectar com a alegria da celebração. Aí, quando eu nasci, estava começando a lançar essas papinhas industrializadas e tudo mais, mas a minha mãe era mais velha, né? Ela tinha 42 anos quando eu nasci. Na época não tinham essas papinhas e começaram a ter quando eu nasci.
Só que por não conhecer, por receio, enfim, ela não fazia, ela nunca comprou essas papinhas pra mim, mas era uma dinâmica muito comum na minha família de ela sempre fazer sopa batida no liquidificador para eu comer, e os meus irmãos adoravam comer essa sopa batida e tal, porque era sempre fresquinha, com legumes e tal. Então, por exemplo, tinha um ingrediente que a minha mãe sempre colocava na sopa, que era o salsão. E aí eu amo salsão. Então, todas as vezes que eu tenho a oportunidade de comprar salsão e tudo mais, é algo que para mim é mais do que um abastecimento das propriedades nutricionais do salsão, mas também um registro às minhas origens e como começou a minha relação com a alimentação lá atrás. E por que também que eu tô contando da minha história, gente? Porque muitas vezes a teoria, ela traz muita fundamentação. Só que quando a gente se coloca compartilhando algo que a gente sente que faz sentido para o outro, isso pode trazer mais conexão, porque pode convidar que a pessoa se coloque na cena. Puxa vida, quais alimentos eu detesto, quais alimentos eu tenho uma memória positiva. Eu comia muito pouco quando eu era pequena, era muito branquinha assim, né? Palidinha, né? E aí, sei lá que médico falou pra minha mãe que eu precisava comer fígado. Então, assim, hoje, sentir o cheiro do fígado acebolado que ela fazia, eu tenho até um irmão que adora fígado, assim, me dá um embrulho no estômago que só de falar já me dá uma sensação de gastura, de assim, mas nem que me paguem, eu como isso de novo, né? E teve até um episódio que isso eu vou contar em outro vídeo, o quanto o nosso olfato ele pode ser um nosso aliado se a gente está em estado de presença e atenção. Deixa eu contar, que já que eu comecei a contar para não ficar, vai estar no vídeo tal, né? Teve uma determinada situação, eu quero gravar um outro vídeo porque tem muito pano para manga desse tema também. Mas teve uma determinada situação que eu senti o cheiro de fígado nessa carne. E eu falei, tem fígado aqui. Eu não consegui comer porque eu me lembrei de, sei lá, eu tinha, sei lá, menos de 10 anos, né? Então, o quanto é importante esse estado de atenção e presença em relação à conexão com a alimentação. E aí, gente, passada todo esse período que eu era magrinha, aí alguém indicou pra minha mãe que eu tinha que tomar um remédio, sei lá, um tônico, sei lá chamado biotônico Fontoura, e aí eu comecei a engordar. E aí, na adolescência, aquele incômodo de ter um quadrilzão, de ter um colchão, né? E de me sentir mais acima do peso do que aquilo que caberia pra minha estatura, por ser baixinha, tudo mais. E não uma briga eterna com a balança, mas algo que sim, foi por muito tempo um motivo de estresse, atenção e estado de alerta. Até que eu comecei a olhar para minha relação com a alimentação de uma outra forma. Eu comecei a olhar o que poderia ser bom e o quanto eu poderia ter empoderamento a partir... Nem existia essa palavra, né? Essa palavra é falada há pouco tempo, inclusive, poucos anos, né? Mas o quanto eu poderia usar esse momento da alimentação e do escolher o que me alimentar como algo conscientemente nutridor e abastecedor. E aí eu lembro que num determinado momento eu ouvi em terapia da importância de selecionar os alimentos, da qualidade dos alimentos e da mastigação. E eu falava, imagina! E aí eu comecei a observar, gente, isso tem mais de 20 e poucos anos, né? Então eu posso dizer para vocês o seguinte, que há mais de 20 anos eu achava chique, né? Quando as pessoas diziam assim, nossa, fulano medita há 10 anos, fulano medita há 5 anos, há 20 anos, parece que a pessoa já tá iluminada, né? E aí, bom, eu mastigando há mais de 20 anos, porque lá quando eu tinha 20 e pouquinhos, alguém me disse para começar a prestar atenção na alimentação. E no ato de mastigar e no dissolver mesmo todo o alimento até a gente deglutir, então começou um momento de conexão com aquele momento de se alimentar mesmo. E várias coisas foram acontecendo depois do não se conectar mais com a televisão no momento da refeição, gradativamente começar a prestar atenção nos rótulos dos alimentos e dos produtos que estavam no supermercado, começar a prestar atenção na composição dos alimentos, quando que misturando um ingrediente com outro eu teria o melhor de cada um deles. E aí surgiu eu como paciente, cliente, enfim, da abordagem da nutrição funcional,
que eu quero ter oportunidade de compartilhar mais a respeito com vocês. Então, como que funciona, mesmo com essa questão de hoje, né? Se eu falar para vocês assim, o número que está aparecendo na balança não é o número que me agrada, mas o como, mesmo não tendo um resultado e mesmo fazendo tudo aquilo que é o recomendado fazer, eu ainda não estou tendo os resultados esperados, como, independentemente do número da balança, continuar num movimento de perseverança e de autocuidado, porque se tudo aquilo que eu estou buscando como nutrição é um combustível aditivado, certamente o meu corpo vai ter um resultado melhor do que ele teria se eu falasse, quer saber, já que faz tempo que eu não tô conseguindo diminuir o peso mesmo, porque depois do 40, pipipi, papapá, eu vou chutar o pau da barraca e agora que eu vou comer mesmo um monte de coisa que não vai me nutrir, né? E aí tem muitos temas, esse é um vídeo mais longo, contando um pouquinho de como começou toda a história, e agora eu quero contar um pouquinho para vocês a respeito de cada detalhe mesmo, como, sobretudo, um ponto de observação que, se vocês acharem que faz sentido, como seria fazer o retorno, se vocês estão numa estrada de falar, putz, eu tô numa estrada indo para um lugar que não é aquele que eu quero chegar. Simples assim, muitas vezes trabalhoso, porém, qual é o primeiro retorno que eu preciso focar em achar para daí eu seguir na estrada que eu quero seguir, num sentido mais do que tudo de qualidade de vida e de mais bem-estar ainda. Então, bons vídeos, boas reflexões e boas cenas dos próximos capítulos.